Agora são 10h12, nós voltamos com o CBN Campinas, que vai falar com a secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos, Vandecléia Moro. Secretária, muito obrigada por atender mais uma vez a CBN Campinas. Olá, bom dia, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e seus ouvintes. Secretária, a gente tem registrado aí baixíssimas temperaturas. Nos próximos dias, inclusive, deve fazer mais frio. Como é que foi esse primeiro dia dessa nova onda de frio com a situação dos moradores de rua? Como é que houve mais movimento nos albergues da cidade? Houve mais abordagem? Mais pessoas procuraram pelos abrigos municipais? Como é que foi o balanço desse primeiro dia dessa nova onda de frio? Nós começamos, a onda de frio começou hoje mesmo, mas nós tivemos a ação desde terça-feira, nós já começamos a ação, mas hoje o balanço que a gente teve, nós pensamos assim, que foi o frio mais intenso. Na terça, no final do dia, ainda estava um pouco mais quente. Nós tivemos um aumento de 20% de abrigamentos no nosso albergue municipal. É importante dizer que nós tivemos duas vagas para abrigamento. Então, o albergue municipal, que já recebia, né, os moradores em situação de rua, e nós abrimos um outro equipamento, que é a Casa da Cidadania, e lá também abrimos 100 vagas para abrigamento. Na terça, nós tivemos 11 abrigamentos, ontem já foram 22, ou seja, teve um aumento também significativo na Casa da Cidadania, que é o novo equipamento que abriu especificamente para esse enfrentamento, e no albergue. Secretária, muito bom dia, Flávio Paradelas. Nessa situação, sabendo que com antecedência a chegada de uma frente fria e na sequência uma massa de ar polar tão intensa, como a gente está vendo, né, em outros estados aqui brasileiros, está tendo no Rio Grande do Sul neve. Qual é o trabalho, né, dessa busca ativa até? E numa busca ativa tem que ter uma condição um pouco mais delicada, né, da conversa entre os servidores com as pessoas que estão numa situação mais vulnerável, né? Flávia, é muito importante. Essa busca ativa acontece, todos os dias nós temos, mas a gente ampliou essa ação. E realmente são profissionais que conhecem a população e têm uma forma de abordá-los e de falar sobre os serviços. O que percebemos é que está tendo uma adesão maior, principalmente porque o frio está muito intenso, é muito difícil ficar nas ruas. Então as pessoas, a gente aumentou a frota. O SOS Rua, que é o serviço que faz essa abordagem, antes eles faziam um atendimento em apenas 2 equipes. Apenas, que eu falo assim, era o suficiente, mas com essa frente fria nós intensificamos. Então nós temos agora 3 equipes, a Defesa Civil, e nós estamos fazendo o quê? Buscando abordar o maior número de pessoas possível. Então nessa abordagem é ofertado o abrigamento, se a pessoa se eu quiser, já levamos no mesmo momento até o abrigo, a pessoa não precisa ir de a pé, a gente coloca no veículo, leva até o abrigo ou a Casa da Cidadania e aí continua a abordagem até a meia-noite. Secretária, nós estamos falando dos moradores de rua, que, claro, são as pessoas que estão mais vulneráveis, né, nesse momento, porque, obviamente, não tem como se abrigar, mas a gente sabe que Campinas, infelizmente, existem alguns bolsões muito grandes de vulnerabilidade, de bairros da periferia, onde existem muitas pessoas, né, que passam por situações muito complexas. Eu, quando repórter fazia matérias, já fui a lugares em que as pessoas improvisavam algum tipo de aquecimento com álcool, uma situação, inclusive, perigosa. Como é que é esse trabalho com esses bolsões de pobreza, vamos dizer assim? A prefeitura também tem olhado para esses locais, para essas pessoas, para tomar medidas para que eles também possam estar mais abrigados, mais aquecidos nesse momento? Lilian, sim, nós temos olhado e para todas essas situações, inclusive para quem não está em situação de rua, mas como você falou, tem uma vulnerabilidade. Então tem as orientações dos riscos, nós temos os atendimentos de proteção social que é feito pelos CRAS e pelas entidades na região. Então nós verificamos a necessidade, por exemplo, a campanha do agasalho. As doações, elas não vão só para moradores em situação de rua, mas vão para os CRAS também, que fazem a entrega para essas famílias que necessitam de cobertor, de agasalho. Então é feita essa entrega e
E é importante dizer que nessa semana de enfrentamento, nós também estamos com entidades parceiras que também estão fazendo o abrigamento de forma descentralizada, para que a gente possa atender o maior número de pessoas possíveis, seja ela em situação de rua ou seja ela em situação, além disso, de vulnerabilidade. Secretária, a senhora citou essa semana de enfrentamento, a gente conseguiu perceber, né, até pelo fato de a gente ter montado aqui uma reportagem com o pessoal de um condomínio que estava arrecadando cobertores para fazer essa ajuda, né, a quem está numa situação mais vulnerável, e que outras pessoas começaram também, até agora há pouco, né, um ouvinte, o Renê, falando dessa reportagem de que o condomínio dele também fez essa ação. A senhora conseguiu perceber também esse aumento dessa solidariedade, esse aumento dessa ajuda das outras pessoas? Houve. O povo campineiro é muito solidário e realmente, assim que nós lançamos a campanha, a gente viu a solidariedade no sucesso da campanha do agasalho. Foram quase 12 toneladas, a gente acabou estendendo por conta desse enfrentamento. Mas depois que houve, já quando a gente ouviu aquela primeira notícia, isso no final da semana passada, vai ter uma frente fria, já começaram as doações. Ontem mesmo eu estive visitando os equipamentos para ver o funcionamento e ver de perto como está. E recebemos ontem uma doação na Casa da Cidadania de cobertores, outra doação à noite veio de um pessoal do Corpo de Bombeiros. Então, é muita mobilização. A gente acaba vendo como a solidariedade é importante, porque não adianta também ter o serviço e não ter esse cuidado. Então, é a sociedade toda envolvida para proteger e cuidar de quem precisa. Falando sobre essas mobilizações, essa articulação, às vezes algumas pessoas querem ajudar e não sabem exatamente como fazer. A gente sabe que tem a campanha do agasalho, que talvez seja a maior campanha, que agrega entidades e pessoas físicas e jurídicas, mas a gente sabe também que tem muita gente que acaba fazendo ações individuais, vão entregar uma bebida quente, um agasalho por iniciativa própria. Mas quem é a pessoa que não sabe, que não tem um grupo, qual é a melhor forma de ajudar além da campanha do agasalho? Existe algum outro lugar, alguém que ela possa procurar, a própria prefeitura, enfim, quais são as formas de ajudar as pessoas nesse momento tão difícil? Nós temos, sim, muitas pessoas que fazem doação de alimentos, de bebida quente. Nós temos um local específico para essas doações. Sejam de entidades, sejam de grupos de amigos, que é o Refeitório da Cidadania. É um espaço pensado para isso, para que as pessoas vão até lá e ofertem, seja bebidas quentes, chocolate quente, chá, para essa pessoa em situação de vulnerabilidade, que ela possa se alimentar de uma forma com cidadania, para não ser ali sentada na beira da calçada, comendo, enfim. Lá no Refeitório da Cidadania, o objetivo é dar cidadania a essa pessoa. Então, ele fica ali próximo ao Mercadão. Quando nós não temos entidade, porque às vezes nós não temos todos os dias uma pessoa ou um grupo que faça a distribuição da refeição. Então, quando não há essa escala, nós mesmos, a Prefeitura, oferta 270 marmitex todos os dias. Quando a equipe, quando vai alguma entidade ou algum grupo de amigos, aí essa refeição vai ser entregue descentralizada em outro local. Mas existe sim um espaço pensado para essa entrega, para essa ajuda e também para fazer a entrega de forma mais solidária e com cidadania, né? Ninguém ficar comendo na rua. Secretária Vanderclé Amor, com todo esse trabalho, né? Fazer um atendimento e um enfrentamento como esse, de oferecer, né, uma vaga ou mesmo uma alimentação, é preciso saber quantas pessoas serão atendidas. Qual é o tamanho dessa população vulnerável em Campinas? A gente tem aí uma ausência de um censo para tentar entender quantas pessoas efetivamente estão nas ruas em Campinas. Mas, com todo esse trabalho que está sendo feito, com a própria vacinação com essas pessoas, hoje a gente consegue pelo menos estimar quantas pessoas estão em uma situação mais vulnerável? Flávia, a gente tem que entender que a pandemia, e acho que isso está bem claro para todos, aumentou o nível de vulnerabilidade. Seja como a Lilian acabou de falar, às vezes a pessoa não está na rua, mas está numa situação tal de vulnerabilidade que é praticamente como se ela não tivesse nenhuma condição. Então, aumentou muito. O nosso último censo é de 2019, ele trata de aproximadamente 822 pessoas, mas é importante dizer que essa ação de operação inverno emergencial também vai voltar com números. Nós vamos ter dados também dessas abordagens, dessas conversas, para que a gente possa estruturar de fato a política pública voltada para essas pessoas.
Mas neste ano deve haver o censo oficial, secretária, porque, né, já faz, como a senhora acabou de dizer, já faz alguns anos. E eu imagino que isso seja um problema para dimensionar, né, de fato, as políticas públicas e os trabalhos que precisam ser feitos para essas pessoas. Esse censo deve sair nesse ano ainda de 2021? Sim, nós estamos trabalhando para que isso aconteça, para que a gente possa Temos um problema na conexão. Secretária, a senhora me ouve? Sim. Se a senhora puder, por favor, retomar o raciocínio desde o início, nós tivemos uma pequena falha aqui durante a sua fala. Pronto, eu disse que sim, estamos em estudos para que seja feito, e é importante que tenhamos isso, para que possamos identificar quem é essa pessoa que está na rua, o que a leva até a rua, o que a faz permanecer, porque, Lília, nós temos muitos serviços. Aqui a cidade é uma das poucas cidades que tem a rede de proteção completa. Se a pessoa está em situação de rua, nós temos ofertas de abrigo, tem oferta até de inserção no mercado de trabalho com curso de qualificação. Se a pessoa deseja voltar à sua casa e ela não é em Campinas, nós temos o recâmbio. Então é preciso entender o que motiva e o que faz permanecer na rua para que a gente possa então estruturar uma política adequada para essa população. Secretária, a ausência de um censo como esse, porque a gente fica estimando, a última vez a gente falava de 600, depois estimando a quase 1.000 moradores de rua em Campinas, e como a senhora mesmo tem vários serviços a serem oferecidos, e isso, lógico, prejudica todo um planejamento. E neste ano, uma vacinação, né, a dose única da Janssen sendo destinada também a esse grupo, isso também prejudica o próprio planejamento da Devisa. Já tem ideia de quantas pessoas nessa situação foram vacinadas, secretário? Eu não tenho essa informação, Flávio, mas eu posso te dizer que apesar de nós temos o último censo de 822 pessoas em 2019, os serviços têm sido ofertados e nós não temos falta de vaga ou falta de serviço. Então não há uma demanda reprimida. Todas as pessoas que chegam ou que nós abordamos, porque às vezes essa população não vem de forma espontânea até os nossos serviços, mas quando nós abordamos ou quando elas vêm direto ali no Centro Pop, são sempre atendidas e nós temos sempre vagas disponíveis para todos os serviços. Ontem circulou uma mensagem pelo WhatsApp falando de um telefone que seria do SOS Rua para as pessoas, né, que estiverem circulando e observarem grupos de pessoas que estão lá em situação de rua precisando de ajuda. Existe de fato esse telefone para que as pessoas possam acionar os serviços da prefeitura nesses momentos de emergência? Qual é o canal para se fazer isso, para chamar o SOS Rua ou alguma equipe que possa fazer esse trabalho ali de aproximação, secretária? Esse é um dos pontos que nós temos na ação emergencial, que é a participação da sociedade. De fato, o telefone do SOS Rua funciona. Antes era das 18 às 20 horas, que se alguém visse uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que estava num local escondido, podia fazer a ligação. E agora nós ampliamos esse horário, das 18 até a meia-noite, a pessoa pode ligar. E é importante saber que a gente tem que falar nesses locais inóspitos, que às vezes não tem ninguém. Por exemplo, ali na região central, a gente já tem equipe passando e fazendo abordagem, mas às vezes tem um local que está tão escondidinho que alguém não vê, então é importante mesmo a participação da sociedade nesse acolhimento. E num mapeamento também, a gente sempre cita a região central, mas Campinas tem uma extensão territorial enorme e várias cidades dentro da cidade. A gente não pode hoje citar que os moradores de rua estão apenas na região central, né, secretário? Não, Flávio, por isso que a equipe SOS Rua foi ampliada. Nós já fazíamos descentralizado, mas agora com a ampliação das equipes, nós podemos atender mais bairros. Então, nós estamos indo também aos locais mais remotos e onde há incidência de moradores em situação de rua para fazer essa abordagem e trazer essa pessoa. Eu quero dar uma novidade aqui. Hoje, inicia uma nova fase dessa campanha. Como eu falei para você, você citou no início, como a sociedade tem participado com doações. Nós vamos receber hoje mais 3.000 cobertores da Sanasa, a equipe de voluntários da Sanasa. Então, não é a instituição, mas sim o voluntariado está fazendo essa doação de
de coberturas de casais, e hoje uma empresa de transporte vai fazer a cessão de um ônibus que estará rodando com a equipe do SOS Rua, porque a equipe faz a abordagem e tem a peru. Então ela para com a abordagem, o motorista leva a pessoa que a quer até o albergue. Com esse ônibus, a equipe segue fazendo a abordagem e o ônibus vai levando as pessoas. Então é mais um aparato que a gente tem para de fato ser efetivo nessa ação. Secretária, uma outra situação que é comum às pessoas em situação de rua são dos animais. A gente percebe isso, inclusive, né, quando somos abordados nos semáforos, por exemplo, as pessoas que têm lá o seu bichinho, que estão em situação de rua, mas tem o seu bichinho, o seu companheiro. Como é que fica a situação especificamente dessas pessoas que têm algum animalzinho de estimação e está em situação de rua? Pode ir para o albergue? Não pode? Existe algum tipo de trabalho específico? Como é que funciona essa dinâmica com essas pessoas? Porque a gente sabe que muitas delas não vão para qualquer lugar sem o bichinho, e tá certo, porque são seus companheiros. Como é que funciona essa dinâmica? No albergue não pode entrar o animal, mas muitas vezes o que nós percebemos é que eles entram e os animais ficam ali. Há um cuidado, tanto da equipe como de quem está lá perto, de proteger e de cuidar, mas não dentro do albergue, ali nas imediações. Secretária Vandercleia Moro, secretária municipal de Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, essa gentileza de atender a CBN. Queria também, secretária, agora no final, que a senhora deixasse o telefone, reforçasse o telefone do SOS Rua, para as pessoas que estão nos ouvindo e puderem, né, precisarem acionar para algum grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade durante essas noites tão frias. Lilian e Flávio, eu agradeço a oportunidade. Antes de falar o número, eu só quero destacar que tem um outro equipamento que a gente também ampliou o horário, que é o bagageiro, que é onde as pessoas podem deixar seus pertences, porque às vezes, como a Lilian falou, a pessoa tem as suas coisas, não quer deixar, ou então não dá para levar para o albergue. Então nós temos o bagageiro que está funcionando agora até 19 horas e também vai funcionar nos finais de semana, para poder a pessoa em situação de rua deixar os seus pertences ali e ir com segurança para o albergue ou a casa da cidadania. E a população que verificar, encontrar, identificar alguma pessoa em situação de rua ou de vulnerabilidade que precise de um acolhimento, o telefone do SOS Rua é o 19 9 9984 6496. Vou repetir, 9 9984-6496. Agradeço muito a oportunidade de podermos estar construindo juntos uma política que faça a diferença na vida dessas pessoas. Obrigada, muito obrigada, secretária. 10h29.